Boa tarde aos amigos e amigas. Irmão, mais informação aí sobre essas ricas novidades. O assunto que a gente está levando em pauta hoje, a gente voltou novamente a esse assunto pela importância dele, sobre a verdadeira democracia que está se revelando aí através da lei de Deus, identificando aí como falsa a democracia que opera no Brasil. E aí, como você identifica a falsificação? Através da oposição, que ela se revela antes da eleição somente. Eles fazem uma configuração política aí, antes da eleição, e criam uma oposição. Ela não existe todo o período que não há eleição. Ou seja, eles ficam tudo unidos durante a época que não há eleição, e quando está chegando a eleição, eles criam uma configuração política lá, um grupinho como oposição, apenas para você votar, irmão. Isso mesmo, isso aí é falta. É uma grave, é uma coisa grave isso aí, irmão. É muito grave porque a fraude, ela é muito forte, né? E por que eles fazem isso? Porque você não entende nada sobre democracia. Você não é ensinado sobre isso nas escolas. E aí tem pessoas aí que não querem nem saber de política, não querem se envolver. Aí fica fácil dele ser enganado, porque ele não foi ensinado que se trata de um regime democrático. Porque veja bem, a partir do momento, irmão, que as autoridades estabelecem uma democracia da maneira deles, por falta de pessoas que não identifiquem como funciona uma democracia, e denuncie e exija, digamos assim, vai na televisão, na internet e exija o seu direito. Por quê? Porque a democracia, irmão, ela é a garantia do seu direito. O regime democrático é para isso, irmão. Se você hoje é um escravo que só tem dever, não tem direito, é porque essa escravidão veio da ausência da democracia na sua vida, ou seja, de uma ditadura que opera no seu dia a dia. E a ditadura só opera porque você permite que as autoridades vão na televisão e dizem que nós vivemos um regime democrático, e aí você acredita, porque você nem sequer sabe como funciona o mecanismo de uma democracia. Então agora está se revelando, irmão, a verdadeira democracia de forma clara para você, e que você poderá exigir o seu direito. Exigir a operação de um regime democrático. E qual sua exigência? Não permitir, não aceitar mais que seja criada uma democracia, um partido de oposição antes da eleição, apenas para você votar. Um grupinho ali que é criado, uma configuração que é feita apenas para você votar. Apenas para no palanque ele se posicionar contra o governo, que poderá todo o tempo fazer todo tipo de atrocidade contra você. Então agora, não somente você vai conhecer, saber o que se trata de uma verdadeira democracia, como também você vai identificar a falsa, e você também tem a condição, poderá fazer com que se estabeleça essa verdadeira democracia. Mas tudo depende de você. Porque se você ficar só ouvindo aí, irmão, e não nos procurar logo, essa democracia ela vai continuar, essa falsa democracia. E você enganando todo mundo. Até mesmo os políticos, porque muitos políticos aí, eles só sabem o que é democracia porque ele vê outros políticos falar.
mas ele não tem um conhecimento amplo e profundo sobre o caso, até para exigir e no palanque e perante um setor público e até na televisão mesmo, exigir ao mecanismo que opere uma verdadeira democracia, ou pelo menos uma falsa, mas que seja consistente e venha garantir direito para o povo. Como eu falei na gravação de hoje, ali no mercado, essa verdadeira democracia, ela não vai eliminar a falsa. Dos políticos, não. Ela vai estabelecer. Para você ver como é uma riqueza, irmão. Que para preservar outra riqueza falsa, uma riqueza verdadeira. Qual é a riqueza verdadeira? A verdadeira democracia vinda da lei de Deus. Qual a riqueza falsa? A democracia falsa do Brasil aí, que se estabeleceu e que deveria garantir muito mais direito para o povo se ela tivesse consistência. Mas agora ela poderá ser, se você acionar a verdadeira democracia. Isso mesmo, porque eu não tenho poder para fazer isso, não. A minha capacidade está em divulgar e apresentar para você, em fazer com que você saiba a necessidade de estabelecer essa verdadeira democracia, até para preservar a falsa democracia que está ameaçada e que praticamente não existe. É o que eu sempre falei para vocês, né? Essa falsa democracia aí, ela já não existe. Ela já não existe, não. Porque ela é apresentada apenas na época de eleição. E aí, você pode ver que quando eles começam a campanha política, as coisas melhoram para nós. Eles começam a trabalhar, eles começam a se movimentar para um denunciar o outro. É apenas na época de eleição, uns meses antes. Por quê? Porque se aproxima a época de eleição e você passa a se beneficiar de uma falsa democracia, que se revela apenas uns meses antes da eleição. E aí, você sabendo disso, já sentindo isso, agora você poderá, você mesmo, estabelecer a verdadeira democracia. E fazer com que essa falsa democracia que opera aí tenha consistência, tenha firmeza para garantir o seu direito. Porque você vai se conscientizar, irmão, que o seu direito, ele só tem força, ele só tem garantia de lei se for através de um regime democrático. Através de um regime ditador, irmão, você não tem direito. Você é um escravo. Você só tem dever. Eu mesmo, irmão, estou sofrendo as consequências dessa ditadura terrível. E sou obrigado a fazer coisa que eu não quero fazer. Sou obrigado. Porque é me apresentado, é me indicado apenas um caminho. Apenas um sentido. E eu sou obrigado a seguir aquele sentido. Porque não existe, não é dado para mim outra opção. Por exemplo, usar essa moeda desvalorizada. Eu sou obrigado a usar essa moeda. Porque é a única moeda que circula. Você também é obrigado. É uma moeda desvalorizada. Uma moeda que tira o meu poder de compra. Tira a capacidade de eu prosperar. Mas eu sou obrigado a usar ela. Você também é obrigado. Tudo isso aí é regime de uma ditadura, irmão. A lei que opera, uma lei que só me dá dever, eu não tenho direito garantido por essa lei. E se tiver, ela não fornece recurso para que você se beneficie daquele direito. Pode ver que o direito hoje que nós temos, ele é garantido pelo personagem público. Se ele tiver misericórdia.
Então é uma coisa falsa, uma coisa vulnerável, irmão, que não tem garantia para você. Já pensou se entra um presidente que não tem misericórdia de você? Você fica no mato sem cachorro, irmão. Porque nós precisamos mudar isso aí, irmão. Para a gente não depender só do personagem público, do presidente, do governador, do prefeito. E sim, nós possamos ter garantia de direito estabelecido por lei, consistente, que não oscile, ou seja, que você não perca aquele direito, mas que ele seja estabelecido e permaneça. E para que isso aconteça, é obrigado nós termos uma democracia consistente. Isso mesmo, e só é possível isso pela verdadeira democracia vinda da lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é uma lei estabilizada. Ela é uma pedra, é uma rocha firme. Quando ela se estabelece, tudo fica estabelecido.